Pessoal, eu sou Feliciano, sou professor, sou economista. Eu vou contar algumas historinhas para vocês. E o meu objetivo aqui é que vocês reflitam um pouquinho sobre essa fase que vocês estão, que é uma fase extremamente importante, que acaba impactando a vida de vocês, profissional, pessoal. Porque às vezes um filho, uma profissão, uma carreira, uma mudança de cidade, eu não consigo voltar atrás, não consigo devolver. Tive um filho no momento errado. Dá para eu devolver ele pelo Mercado Livre? Dá vontade, né? Mas às vezes não é possível. Vou contar minha história. Eu queria estar tendo essa conversa aqui quando eu estava com essa idade. Quando eu estava lá na graduação, me formando, pensando o que eu queria fazer da vida. Eu sou um caipira lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá? Fui conhecer o mar com meus 23 anos. Tinha sonho de estudar, entrar na faculdade, ter um concurso público. Estudei, fiz tudo o que era o roteirinho. Estudei, casei cedo, passei no meu concurso do Banco do Brasil com meus 18 anos. Não dá para perceber, mas eu tenho metade do meu corpo da época, né? Naquela época eu acho que pesava uns 50 quilos, cabeça devia pesar uns 15, né? O resto era só carcaça. Só que ao longo dessa trajetória, o mundo que eu vivi é muito diferente do mundo que vocês estão. No meu mundo era: estuda, tem um diploma que as portas vão se abrir. Hoje eu tenho 3 diplomas, graduação, mestrado, doutorado, e eu fico pensando, como é que vai estar o mundo ano que vem? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que me preparar para o ano que vem eu estar competitivo no mercado de trabalho? O que eu tenho que fazer para deixar meus alunos prestando atenção em mim e não ficar rolando no Instagram, disputando com o Mark Zuckerberg? Então, o tempo todo eu fico, como que vai estar o amanhã? E é sobre isso que a gente vai fazer um bate-papo. O mundo que eu nasci, rapidão, quem conhece isso aqui? Para que serve o prego? Isso daí, na minha época, era a época que a Havaiana era chinelo de gente muito pobre, a borracha era tão ruim que você tinha que esquentar, para quem é novinho, você tinha que esquentar um grampo ou um prego, enfiar na alça, porque senão você estava correndo ou andando todo bonitão, o seu chinelo literalmente ele estourava. Isso era meio de transporte na minha época, década de 80. 2 anos atrás eu fui para Guangzhou, lá na China. Isso aqui é meio de transporte hoje em dia. As pessoas vão no aplicativo da Didi, chamam um drone automatizado, que não tem piloto. O drone vem, você entra, sobe, ele te leva do outro lado da cidade e você fez o deslocamento. Então, às vezes eu estou pensando em táxi, estou pensando em transporte, estou pensando em bicicleta, e às vezes lá do outro lado do mundo, o pessoal está testando drone autônomo de transporte individual. E a pergunta assim, quem que pilota? A pergunta que o meu amigo de Sorriso fez lá para a engenheira chinesa, ela não precisa de piloto. O software faz isso sozinho. É só chamar no aplicativo. Então, o que eu quero bater um papo com vocês é que muitas das profissões que a gente conhece, dos serviços que eu acho que eu vou trabalhar, talvez não existam daqui 2, daqui 3, daqui 5, mas que também vão surgir novas alternativas, novas profissões. Aí imagina, né? Eu pensava assim também, a profissão mais difícil que eu acho é dirigir. Dirigir é complicado. Tem pessoal que não dá seta, tem pessoal que é barbeiro, atropela, cai no rio, cai no córrego. Todo final de semana tem 2, 3 sinopenses que esquece e atravessa o córrego. Dirigir é complexo. Aí, uma coisa que me chamou a atenção, aí fui para outra cidade, e pela primeira vez na vida eu andei num carro autônomo. É uma sensação muito esquisita. Você entrar num carro, chama um carro, o carro chega, sai, estaciona, você vai lá, digita o seu código, entra, ele coloca 80 por hora e você fica olhando assim, um volante que se mexe sozinho, um sensor captando todas as pessoas do entorno, e você fala, e esses motoristas vão fazer o quê? Ele faz o que hoje? Ele programa. Aí o caminhão, mesma coisa. Caminhão de lixo, autônomo. Táxi, autônomo. Como eu falei, opa, alguma coisa está mudando, porque eu acho que vai chegar daqui 10, já roda hoje.
Já roda na Califórnia, já roda em Nova York, já roda em Shenzhen, em Guangzhou, em Xangai, em Pequim. Aí eu começo a fazer uma análise do seguinte, né? A gente só acorda na vida, às vezes, quando a gente toma umas porradas. Esse aqui é o meu principal filósofo que eu gosto. Só quem é velho conhece. Quem conhece? Opa, quem é mais... Rafael, quem que é esse... Aí, ó, Rafael é mais experiente. O Mike Tyson, para quem não conhece, era um boxeador da década de 80, que ele foi campeão mundial de boxe. Ele passou a adolescência dele em presídio, reformatório. E ele tinha um padrão que ele destruía qualquer oponente dele em 1 minuto. Começava a luta, 1 minuto, ele derrubava o cara. E aí todo mundo que ia lutar com o Tyson, o jornalista perguntava, como é que você vai ganhar do Tyson? O cara falava assim, eu tenho um plano. Aí chegava para o Tyson e falava assim, ó Tyson, o Buster Douglas tem um plano para te derrotar. Aí o Tyson falava assim, todo mundo na vida tem um plano, até tomar o primeiro soco na cara. Às vezes você está pensando, eu estou fazendo tal carreira porque eu quero estar nessa empresa. Se essa empresa tiver um problema, o primeiro a tomar um pé na bunda é você. Eu vou mudar para tal cidade porque o meu marido está indo para lá porque ele tem um emprego melhor. Aí ele acha mais bonitinha ou mais bonitinho, o primeiro que toma um pé na bunda é você. Então, ao longo da vida, a gente vai tomando umas pancadas, e é bom a gente aprender com as pancadas que a gente toma. E eu acho que a gente está passando por várias pancadas nesse momento. Eu classifico 3 principais. E aí eu vou falar depois de oportunidade, que eu acho interessante. Primeiro, a gente está passando por uma fase de transição. Aqui nessa sala, a gente deve ter 3 gerações totalmente diferentes. Que nasceram em mundo diferente, têm comportamento diferente, desejos diferentes. Por exemplo, o que é isso aqui? Rapidão. Quem tem 17 aqui? 16? Beleza. Só quem tem 16, tá? O que é isso? Ficha de sinuca. Perfeito. Rafael. O que é isso, Rafael? Ficha de orelhão. Aí alguém perguntou assim, o que é orelhão? Orelhão não é o seu primo, não, que voa. Tá? Orelhão é geralmente um telefone que cidades como Sinop, Lucas do Rio Verde, há 15 anos atrás, tinha um orelhão. Para conseguir conversar com alguém, eu tinha que acessar um orelhão, comprar uma ficha metálica, e com aquela ficha eu conversava 3 minutos com as pessoas. É como se fosse o pacote de dados da minha época. Para falar como que estava o parente lá no sul, era difícil. O que é isso? Quem já escutou uma fita cassete aqui? Uma fita cassete. Fita cassete é como os antigos escutavam música. Gravava a música numa fita de plástico, e essa fita de plástico colocava num trambolho chamado Walkman, para escutar uma música. E para escutar a música que você gostava, você tinha que pedir na rádio, a rádio tocar e você ter a sorte de gravar a sua música, uma música preferida. Como era difícil acessar coisas básicas para a gente hoje. Isso aqui era um 3 em 1 quando a gente gravava música, mas deixa eu acelerar porque meu tempo está curto. Vamos lá, de novo. Quem sabe o que é isso? O que é isso de ser de óculos? Como é que chama isso? Isso aqui era antena. Para a gente assistir televisão, eu tinha que ter uma antena e comprar bombril. Sabe o bombril de lavar panela? As pessoas abriam o bombril, penduravam na antena para melhorar a conexão. E a tela ficava chiando. Isso era o nosso entretenimento de 20 anos atrás. O que eu quero mostrar com isso? Que o mundo mudou. Hoje vocês não escutam música, vocês assistem música. Hoje vocês assistem o YouTube, vocês têm Spotify. Vocês não precisam de ficha para conversar com ninguém. Todos os amigos de vocês aí estão na mão de vocês, ó. Tá no Twitter, tá no TikTok, tá no Instagram, tá no Tinder. Tá aí, no bolso de vocês. Comunicação em tempo real, com os parentes, com o namorado, namorada, amigo, escola, grupo do professor dos alunos sem o professor para falar mal dele. Ninguém nunca fez isso, né? Olha lá. Aí quando você descobre que você está no grupo das amigas que você foi excluída, aí você fica triste também.
né? Muito comum também. Mas é um outro mundo, é uma outra percepção de realidade, de acesso a serviços. Aí quando eu vou conversar geralmente com os pais, aí o pai fala assim, nossa, o meu filho está super protegido, ele não sai de casa, o mundo é violento. Aí deixa o moleque num quarto enfurnado com Discord. Deixa ele no Instagram, deixa ele no Facebook, fazendo às vezes coisas piores do que se ele estivesse na praça da frente de casa. Não é isso? Aí você pergunta para o pai, não, meu filho eu cuido. O senhor sabe o que é Discord? Ele, hã? O senhor sabe o que é Twitch? O pai assim, tu aonde? Vende no Machado? Então a gente tem uma desconexão entre essas gerações. E é uma coisa muito, muito comum. O meu sonho, quando eu era mais jovem, era assim, eu vou ter um emprego público e vou comprar uma casa. Hoje eu vejo meu enteado que mora em São Paulo, mora num estúdio, almoça fora, pede comida pelo delivery, anda de Uber, e o hobby dele é, qual que é o seu sonho? Comprar um kart. Mudou o que as pessoas acham importante também. As pessoas casam mais tarde, as pessoas querem estudar, querem viajar, não quer ter local fixo, às vezes, depois que está com um trabalho, com uma renda boa. Só que muita gente não entendeu que as demandas são muito diferentes, da minha geração para a geração de vocês. Então a gente tem uma transição geracional, a gente tem mudança nos hábitos de consumo. Por exemplo, eu fui na China, olha que interessante. As coisas que os asiáticos em geral, Ásia, China, Singapura, Japão, são viciados em consumo. Pão, brioche, panificação francesa, são viciados nisso, porque eles não bebem. Porque beber ficou fora de moda. Beber mostra que você é fraco e você tem um vício. Então, eles acham vergonhoso ter qualquer tipo de vício, mas qual que é o vício deles? Café expresso e panificação. Eu ia nos shoppings, entupido de padaria em shopping center. Porque é uma mudança de hábito. Fui lá também ver uma coisa que eu achei muito interessante. Os meninos se maquiando. Devido ao fenômeno do dorama sul-coreano. A Ásia inteira virou um padrão de beleza, cuidar da pele. Então os meninos... E tem uma indústria gigantesca de cosméticos masculinos na Ásia. Então são tendências de comportamento que estão avançando. Essa é a primeira grande mudança. Segunda grande mudança, que eu tenho que acelerar. A gente está tendo um contato maior que um monte de tecnologia também. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Antigamente, quando eu queria ler, eu comprava um livro. Hoje eu leio no celular, no computador, ou tenho um Kindle, que não cansa a vista. Eu quero pedir uma ajuda num trabalho, onde vocês vão? Vocês vão no Maiá, vocês vão lá no Grok, vocês vão no ChatGPT, vocês vão no Cloud, na Manus. Fazer as coisas, você pede hoje para Alexa. Alexa, qual que é a minha agenda? Alexa, toca um lambadão para mim aí hoje. Alexa, vai chover? Alexa, quantos anos a mais o Vasco vai ficar sem ganhar título? Conta uma piada sem graça. Então a gente está automaticamente interagindo com tecnologia o tempo todo. E olha como que as tecnologias mudam, né? De novo, eu gostava de carro que tinha motor. Aí eu fui visitar várias fábricas, fui no Salão do Automóvel agora em novembro. Metade dos veículos são veículos elétricos altamente potentes. O carro mais potente do mundo é um carro da GAC, 0 a 100, 1,7 segundos. Esse já é o modelo Um carro que já vende aqui no Brasil, vende em Cuiabá. 0 a 100. Aí eu quero pedir comida da Mentuan, que é a maior empresa do mundo de delivery. Você vai no parque, passa, faz o QR Code, pede seu suco de maracujá. Na volta da corrida, chega um drone, deixa ali naquele box, digita o seu código, você pega o seu suquinho e vai embora. Aí você vai ver, mas e o jardineiro, o cortador de grama? Robô, automatizado. O cara que limpa o restaurante? Robô. O cara que corta grama? Robô. O cara que faz entrega? Cortador de grama, robô. Autônomo. E ficando cada vez mais barato. E para os robôs, então, de auxílio de idosos, é uma coisa que está virando padrão hoje nessas feiras de tecnologia.
Olha que interessante, isso aqui é uma competição de robôs, hoje, os robôs atuais que estão disponíveis para o mercado, os humanoides. Olha o que era tecnologia na minha época. Nossa, ó, tenho caneta verde. Pô, esse cara é foda, hein? Ó, né? Ó, o robô que eu tinha na época, era um Transformer que eu comprava na feira lá de casa. Isso era a tecnologia da nossa época. E essa tecnologia chegando, está trazendo um monte de negócios diferentes, e forma de fazer negócio. Isso aqui era a forma como eu recebia dinheiro antigamente, na época eu trabalhava no Banco do Brasil. Hoje, todo mundo tem um cartão virtual, paga com o celular quando vai fazer compra. E quando eu fui lá na China, eu descobri que eu pago com a mão. Não preciso nem de cartão. Só chego lá para fazer uma comprinha, pego minha coisa, passo o código QR Code, coloco a minha mão e vou embora do supermercado. Pagamento aqui na China, para quem você joga a roupa numa caixa, ela lê o que tem de produto, aqui, ó, passa o seu cartão ou sua mão, pega os seus produtos, coloca na sacola e vai embora. O que acontece com os vendedores, com os caixas? Então, tecnologia está chegando para mudar design, para mudar arquitetura, para mudar engenharia. Isso aqui é um shopping center. Olha a arquitetura desse shopping. Olha o que vai mudar, por exemplo, de cálculo estrutural. Futura engenharia no futuro. Isso aqui é numa ilha chamada Ilha de Hainan. Todas as lojas têm estúdios. Loja de venda de roupa tem que ter estúdio. Porque 70% das vendas vem de canais digitais. Toda loja tem estúdio. Não é assim, uma loja, todas têm estúdio. É uma coisa padrão do varejo. Esse já é o modelo carro de executivo, tem mesa. Carro para adolescente, tem videogame dentro do carro. Tem karaokê. Só para mostrar que as coisas estão avançando. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Que a gente tem que entender como essas mudanças vão trazer oportunidade para o mercado de trabalho. A gente está aqui em Mato Grosso, que era uma região que há 20 anos atrás era isso, demorava 7 dias para chegar do Paraná aqui em Sinop. Comida só chegava até Lucas do Rio Verde, vinha de avião, chegava ali na Cobal, no centro da cidade, onde as pessoas iam buscar a ração. Olha a diferença do mundo que vocês vivem. Não tinha água, não tinha energia, tinha malária, era lagadiço. Essa foto aqui é da Avenida Júlio Campos com a Jacarandás. Isso há 30 anos atrás. Olha a diferença da cidade onde vocês moram. Aqui onde as pessoas iam buscar comida, que só vinha de Búfalo, avião do exército, porque não conseguia trazer comida aqui para a cidade. Só que hoje a gente mora numa cidade, que é uma cidade estruturada, que tem um crescimento econômico absurdo. Isso aqui é um gráfico lá, mas deixa eu avançar. Está surgindo uma nova agroindústria, está surgindo a indústria do etanol, do milho, indústria do DDG, indústria da carne, o pessoal da área de aviação quer comprar combustível na nossa região. Então vai surgir muitas oportunidades. E quais são os desafios? O que eu preciso ter para me inserir nesse ambiente? Eu preciso ter mais conhecimento técnico, eu preciso ter mais comportamento. Porque, vamos lá, conhecimento técnico, pessoal, não faz a menor diferença hoje em dia. Cada vez que forma uma turma aqui do Júlio, da engenharia, sai 50 engenheiros. Mas o que pega de diferente é, qual desses engenheiros ele é curioso? Qual desses engenheiros sabe além da engenharia, sabe de negócios, sabe de dados, sabe de tecnologia, sabe conversar? Hoje a gente está num mundo que todo mundo quer ter razão. Tem gente que briga com a família por causa de político, que é uma coisa estúpida. Uma coisa que eu escutei, eu fui num evento da empresa alemã, da Bayer, e a responsável por recrutamento da Bayer falou o seguinte: conhecimento técnico, programação, engenharia não vai fazer muita diferença. Eu quero alguém que entenda as outras pessoas, eu quero alguém que saiba conversar, eu quero que alguém que saiba escutar, que tenha disciplina, tenha senso de legado, seja curioso. Tem que entender. E ela falou uma frase para mim marcante: eu quero uma pessoa que saiba que o mundo é muito maior que a cidadezinha onde ela mora. O mundo é grande. Porque se eu contratar um engenheiro no Brasil, eu posso mandar esse engenheiro para a África do Sul, eu posso mandar esse engenheiro para Angola, eu posso mandar esse engenheiro para a Alemanha. Lá ele vai ter comida diferente, religião diferente, jeitos diferentes, costumes diferentes. Se ele for travado, se ele for meio brusco demais, ele não consegue se adaptar, porque o mundo está se transformando. Ele não vai adaptar o mundo para aquilo que ele quer.
E isso aqui são as que a gente chama de habilidades que a gente tem que aprender a desenvolver. O hard skill é que vocês vão aprender na sala de aula, na universidade. Mas hoje eu contrato por currículo e eu demito as pessoas pelo soft skill. A pessoa melhor aluno de programação que eu tenho, mas ele é um cozido. Passa a noite inteira rolando tela, acorda no outro dia morto. Não adianta ser bom em programação e não ser compromissado. Não adianta ser bom em engenharia e ser preguiçoso, não ter senso de legado, não ter responsabilidade. Então esse é um aspecto importante. E uma coisa que é muito relevante é, você tem que buscar fazer coisas fora da sua área. Às vezes participar de ações sociais, participar de grupos de igreja, porque isso mostra e te ajuda a desenvolver algumas habilidades. Mobilização, trabalho em equipe, comunicação. Você gerar também uma capacidade também de melhorar suas habilidades de espírito de equipe, liderança. Isso você só desenvolve no mundo real, não atrás de um computador, não atrás de uma tela. Só para a gente fechar, eu gosto de ressaltar que a gente está num mundo hoje que o aprendizado ele é contínuo. Essa ideia que vocês acham, minha mãe me enganou, você se forma e acabou. Aí eu fiz a graduação, aí entrei no banco, tem que estudar para ser certificado. Aí fui estudar, quer subir no banco, tem que fazer mestrado. Fui fazer mestrado. Cheguei para fazer mestrado, aí eu queria entrar na universidade. Para entrar na universidade tem que ter doutorado. Quiser dar aula agora o pessoal da tecnologia, tem que estudar, tem que ter certificação do Google. Não, agora tem que ter uma certificação. Eu estava falando com o Júlio, que é meu chefe aqui, a gente estava ali atrás falando assim, nós temos que fazer um MBA agora de IA e de análise de dados, porque o mundo mudou. Se a gente ficar parado, sentado, vai vir um chinês dos 1 bilhão e 300 que existem lá, que estudam, que falam inglês fluente, e rapidinho vão estar atropelando a gente aqui. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E só para fechar, eu gosto de contar uma historinha, e aqui é meus últimos 2 slides. Essa aqui era uma menina que eu considero uma referência, que para mim foi uma aluna minha, a Aline. A Aline é uma história assim, fantástica de vida. Veio de São Paulo para estudar. Olha a distância, veio de São Paulo, porque aqui é a universidade pública. Começou a estudar aqui em Sinop, não tinha renda. Ela e o marido tinham uma bicicletinha que os dois andavam para ele levar ela da UFMT, trazer ela aqui na Unemate, voltava para a UFMT, depois vinha buscar ela de bicicleta. E essa menina ela trabalhava numa lanchonete, fazendo no caixa de hamburgueria, trabalhava no Irachai, trabalhava numa assessoria de engenharia ambiental e aos finais de semana era bolsista do projeto aqui da universidade. E estudava. 4 trabalhos, e trabalhava, e achava tempo para fazer serviço social, trabalho comunitário. Resumo da história. Foi calcando alguns trabalhos na cidade, as pessoas viam que ela era uma pessoa que ela queria crescer na vida como pessoa. Trabalhou na Cressol, foi parar na JMD, e aí no ano passado ela participou de um seletivo de 27 mil candidatos do Banco Itaú. É um programa de desenvolvimento de gestores para a parte de PJ. 27 mil. E ela conta, eu de Sinop vou disputar com o Brasil inteiro 20 vagas do Itaú, para ser treinado pelo Itaú durante 6 meses em Curitiba. E ela conta para a gente que o que mais contou na análise de currículo foi a história de vida. Não é que ela é economista, é o que você fez além da economia. Como é que você ajudou a sua cidade? Por que você trabalhava na hamburgueria? Trabalhava assim, porque eu tinha que aproveitar todas as oportunidades. Então, estudava de manhã, trabalhava à tarde, trabalhava à noite, trabalhava no final de semana e fazia bico, fazendo pesquisa também, às vezes no sábado à noite, domingo. Resumo da história. Aí, esse ano teve o resultado do programa, segunda chamada desse programa do Itaú, e a nossa... vamos ver se consegue colocar um play rapidão? Aí a chamada nacional do Itaú, do programa, de trainees do Itaú, esse ano, quem estava como capa do programa? A Aline, que era de São Paulo, uma sinopense, e recebeu um programa para ficar quase 1 ano em Curitiba estudando. Quase o dobro do que ela ganhava na JMD, para estudar. E o que fez a diferença na vida dela é o que eu fiz além do banco de universidade, do banco do dia a dia. Tá? Eu quero que vocês tenham essa mensagem aqui. A gente tem que estar com a cabeça ampla e aberta, e lembrando que a minha colega lá fala alemã, entender que o mundo é muito maior que a cidade de onde a gente veio. O mundo está aí para dar as oportunidades. Você pode sair daqui um excelente profissional da fundação, da sua atividade profissional, ou pode sair simplesmente um rolador de tela de Instagram.
quem vai decidir o caminho que vocês vão seguir são vocês. Eu acho muito melhor construir o futuro do que depender da sorte.